Vamos falar agora a respeito das partes de uma notícia. Nas últimas aulas, aprendemos muitas características do gênero textual notícia, não é? O que é notícia? A notícia é um gênero textual que tem a intenção de informar. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação de uma forma geral, seja impressa em jornais e revistas, divulgada pela internet ou retratada pela televisão. Conforme já vimos em aulas anteriores, é possível ter acesso a notícias de diversas formas, não é? Lembram? A gente pode ter a notícia no tablet, através do jornal online ou de um telejornal que você pode também assistir online. Podemos ter a notícia na televisão, telejornal, podemos ter a notícia no rádio, podemos ter a notícia no computador, que também pode ser através de telenotícias ou de notícia escrita, online. Podemos ter a notícia em revistas, em jornais. Olha quantos meios de comunicação existem para que a gente tenha acesso ao que está acontecendo no mundo. A notícia relata fatos do interesse do público em geral. A linguagem deverá ser clara, objetiva e precisa. Todo mundo quer saber o que está acontecendo hoje no mundo, não é? O que está acontecendo de interessante hoje no mundo? Todos os dias ocorrem várias e várias coisas, mas a gente tem essa curiosidade. O que está acontecendo agora, nesse momento, que vai ser relevante para o meu dia? Por isso as pessoas buscam informação. E a notícia, conforme já falamos também, ela tem que ser clara. Ela tem o intuito de informar. Então, ela não pode utilizar uma linguagem muito difícil. A linguagem da notícia é bem fácil, bem tranquila, tá? Vamos ver agora as partes de uma notícia. Para começar, temos o título. Ele apresenta a notícia com o mínimo de palavras possíveis. Apresenta cores e letras diferentes do resto da notícia. O título você já conhece, né? Já vimos vários títulos. Depois vem o subtítulo. Ele acrescenta informações ao título, de modo a torná-lo ainda mais atrativo. O título apresenta ao leitor o que aquela notícia contém e o subtítulo completa essa informação. Temos também a legenda. Ela descreve a imagem apresentada na notícia. Lembrando, pessoal, nem todas as notícias terão todas as partes que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? A legenda aparece quando a notícia apresenta uma fotografia, mas nem sempre as notícias apresentam fotos, ok? Temos também o lead. Ele corresponde ao primeiro parágrafo do texto. Deve responder às seguintes perguntas: quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, galera, toda vez que você precisar achar o lead no texto, lembre-se que ele poderá estar no primeiro parágrafo. Às vezes, tem notícias que possuem o lead um pouco maior, e aí a gente encontra uma parte dele no segundo parágrafo também, ok? Galera, a página 24 do livro de vocês. Agora vamos ler uma notícia completa: ciência e tecnologia. Por que os insetos são
importantes. Eles controlam pragas, alimentam-se de animais e plantas mortas, ajudando na sua decomposição, melhoram a qualidade do solo, espalham sementes de plantas por meio da polinização e servem de comida para outros animais. Aves e peixes que se alimentam de insetos também podem ser prejudicados pelo declínio deles. Bem interessante, né? Vamos conferir agora essa notícia aí a respeito dos insetos? Insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo. Quase metade, 40% da população de insetos corre risco de sumir do planeta nas próximas décadas em função da perda de seu habitat, do aquecimento global, da agricultura e dos agrotóxicos utilizados nesse processo. A conclusão é de uma pesquisa feita com base em 73 estudos dos últimos 13 anos sobre o assunto. O relatório será publicado na edição de abril da revista Biological Conservation. Desculpem o meu inglês. Como o volume de insetos diminui 2,5% anualmente, daqui a 100 anos, muitos deles podem desaparecer da Terra, segundo calculam pesquisadores das universidades de Sydney e Queensland, da Austrália, e da Academia de Ciências Agrônomas, na China. Apesar de o risco de extinção atingir todos os animais, o processo com os insetos está ocorrendo 8 vezes mais rápido e é 2 vezes mais abrangente do que entre vertebrados como mamíferos, répteis e pássaros. Abelhas, libélulas, borboletas, mariposas e besouros estão entre os mais ameaçados por, entre outros fatores, serem os mais atingidos pelas causas do processo de extinção. Por outro lado, o número de baratas e moscas deve aumentar por serem seres adaptáveis, ocupando o espaço deixado por outros insetos. Os números tomam como base dados da Europa e dos Estados Unidos, mas, como a agricultura intensiva, que tenta tirar o máximo de proveito da terra, reduzindo seus nutrientes, e as mudanças climáticas estão presentes em todo o mundo, eles refletem um cenário mundial, argumentam os cientistas. Para os pesquisadores, uma das medidas que podem ser tomadas para frear o processo de extinção dos insetos é substituir pesticidas, produtos químicos que matam pragas, incluindo insetos, e fertilizantes sintéticos que aumentam a produtividade da terra de forma artificial por produtos menos prejudiciais ao meio ambiente. Essa é uma notícia do Jornal Joca, gente, de fevereiro e março de 2019, página 7. Muito interessante, não é? Gostaram da notícia? Olha aí, nós temos um glossário. Nele temos o significado de 2 palavras, ó. Polinização, que é o transporte do pólen de uma planta a outra, o que permite sua reprodução, e sintético, produzido de modo artificial. Bem interessante, não é? Vamos agora ver as partes da notícia dentro dessa notícia aqui? Vamos identificar agora as partes de uma notícia dentro dessa notícia? Quando você olha para essa notícia, o que te chama a atenção? Tem uma parte aí que sobressai. Que parte é essa? É o título, não é? Olha aqui. Insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo. O título é diferente do restante da notícia. Olha as letras.
do título, são grandes. Pergunto a vocês, essa notícia tem subtítulo? Não, ela não tem subtítulo. Essa notícia tem legenda? Não, essa notícia também não tem legenda. Nós vimos que uma notícia também é composta por uma outra parte. Que parte é essa? Isso aí, o lead. Essa notícia tem lead? Sim, ela tem. Vamos identificar as partes do lead nessa notícia? Nós vimos que o lead aparece, em geral, no primeiro parágrafo da notícia. Às vezes ultrapassa. Vamos identificar aqui aquelas 6 perguntinhas que compõem o lead. Que perguntinhas são essas? Quem, o que, quando, onde, como e por quê. Não é isso? Vamos lá. Começando com quem? Quem? Quando você lê aqui a notícia, ó, insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo, e, como já lemos aqui, o primeiro parágrafo da notícia, você é capaz de responder quem? Sobre quem a notícia está falando? Sobre os insetos. O que? O que essa notícia está falando a respeito dos insetos? Que 40% da população de insetos corre risco de sumir do planeta. Não é isso? Quando, gente? Quando isso pode acontecer? Qual é a ideia que a palavra quando representa? De tempo. Quando? Nós temos aqui, ó, nas próximas décadas. Onde isso vai acontecer? Onde? Dá a ideia de quê? De lugar. Isso vai acontecer no planeta, não é? Em todo o planeta. Como, gente? Como chegamos a essa conclusão? Também está aqui, ó. Por meio de pesquisa, feita com base em 73 estudos, não é isso? Dos últimos 13 anos sobre o assunto. E por quê? Por que isso vai acontecer? Também está aqui no primeiro parágrafo, ó. Em função da perda de seu habitat, do aquecimento global, da agricultura e dos agrotóxicos utilizados nesse processo. Interessante, não é? Ficou mais fácil para identificar o lead em uma notícia agora? Bem, eu espero que sim. Caso você ainda tenha dúvida, manda um e-mail, hein? Manda um e-mail para a tia que a tia tira a sua dúvida. Pede para a mamãe escrever um e-mail e enviar, que eu tiro sua dúvida rapidinho. Vamos falar agora a respeito de pontuação. Vamos relembrar aí alguns pontos que vocês já conhecem, certo? Vamos começar falando sobre a vírgula. Para que serve a vírgula? A vírgula serve para separar itens em uma listagem. Veja: princesas, vírgula, príncipes, vírgula, rainhas, vírgula, reis e fadas são alguns personagens que podemos encontrar em contos de fadas. Nós temos aqui vários personagens e nós separamos, ó, com vírgulas. Só o penúltimo e o último que não foram separados por vírgula. Nós utilizamos o E. Atenção a isso, hein? Ok? Tranquilo, gente? Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma lista de coisas em um texto narrativo, você vai separando por vírgulas, certo? Ponto de interrogação.
Para que ele serve? Ele é usado no final de frases interrogativas. Veja, você gosta de brincar ao ar livre? Olha aqui, ó, o ponto de interrogação. No final da pergunta, hein? Não esqueçam. Ponto. Ele serve para encerrar a frase. Olha aí. Gosto de passear no parque. Ponto. Não vou falar mais nada a respeito desse assunto. Encerrei a minha frase aqui, então eu devo colocar um ponto. Ok, gente? Tranquilo, não é? Aspas. Vamos falar também sobre elas agora. Para que elas servem? Elas são usadas para indicar a fala de alguém no texto. Veja, o presidente da República disse, abre aspas, iremos combater a crise, fecha aspas. Toda vez que você estiver lendo uma notícia e encontrar aspas, ali com certeza tem a fala de alguém, certo? E para encerrar, eu trago também o ponto de exclamação. Esse você já conhece. Para que ele serve? Ele indica admiração, alegria, surpresa, espanto, ordem. Olha aí. Primeiro exemplo. Que bicicleta linda! Está admirando a bicicleta, não é? Outro exemplo. Saia já daí! É uma ordem. Olha aqui, ó. Ponto de exclamação no final. Espero que você não esqueça mais do uso desse ponto. Tá ok?